Eu tenho 101 anos e preciso te contar algo que a maioria dos idosos nunca tem coragem de admitir em voz alta. Algo que carrego comigo há anos. Algo que ainda me faz acordar no meio da noite, olhando para o teto, desejando poder voltar no tempo. Eu cometi erros, grandes erros, e alguns deles simplesmente não têm volta. Sabe como é ter 101 anos? É como vestir um casaco de inverno pesado, completamente encharcado, e perceber que você está usando esse mesmo casaco desde 1923. Todas as manhãs eu acordo sabendo que talvez hoje seja o dia em que finalmente vou poder tirá-lo. Mas antes disso, eu preciso te contar o que aprendi, porque você ainda tem tempo de não cometer os mesmos erros que eu cometi. E acredite quando digo, alguns dos meus erros vão me assombrar até o último dia da minha vida. Durante anos todo mundo me dizia: que casamento lindo você tem, como você é sortuda. E eu sorria e concordava, mas por dentro eu sabia a verdade. Fui eu quem destruiu meu casamento, não foi Arturo, fui eu. Na Dircesazio ficamos casados por 43 anos. Criamos 2 filhos juntos, construímos uma vida inteira do nada. Começamos em um pequeno apartamento de um único cômodo, onde mal cabíamos, e terminamos com uma casa própria, paga até o último centavo. Durante muitos anos eu dizia a mim mesma que tínhamos um bom casamento, sólido, estável, daqueles que duram a vida inteira. Mas existe algo que ninguém te conta sobre casamentos longos. Você pode ficar casado por décadas e ainda assim se sentir completamente sozinho. Pode dividir a mesma casa com alguém e nunca realmente deixar essa pessoa entrar no seu coração. Pode tomar café da manhã com a mesma pessoa todos os dias durante anos e ainda assim serem 2 estranhos sentados na mesma mesa. Arturo morreu há 20 anos, um ataque cardíaco. Ele estava sentado ali mesmo, na poltrona dele, assistindo ao noticiário da noite. Quando a ambulância chegou, ele já tinha partido. Mas uma semana antes disso acontecer, ele me disse algo que mudou a minha vida. Para pior, estávamos sentados na varanda depois do jantar. Tínhamos comido em silêncio, como sempre, como fazíamos havia anos. E então, do nada, sem olhar para mim, sem mudar o tom de voz, tão casualmente quanto alguém comentando sobre o clima, ele disse: Andréa, eu ainda estou aqui, sempre estive aqui, só queria que você me deixasse entrar de novo. Sabe o que eu fiz? Eu me levantei imediatamente, como se tivesse sido picada por uma vespa. Disse que precisava lavar a louça, que estava atrasada para alguma coisa, e deixei aquele homem sentado ali, sozinho. Eu não respondi, não perguntei o que ele queria dizer, não sentei para conversar com ele, nada. Uma semana depois, ele estava morto, e aquelas palavras: eu só queria que você me deixasse entrar de novo. Eu penso nelas todos os dias, há 20 anos. Pause, deep breath, porque ele estava certo. Ele vinha tentando voltar para perto de mim havia anos. E eu nunca abri a porta. E a pior parte, eu nem sabia mais por que não abria. Preciso que você entenda uma coisa. Nos primeiros anos do nosso casamento, Arturo não era perfeito, mas ninguém é. Ele trabalhava 60 horas por semana na fábrica. Perdia apresentações das crianças na escola, esquecia aniversários. Houve momentos em que eu me sentia completamente sozinha, criando os filhos, cuidando da casa, carregando tudo nas costas, enquanto ele só chegava em casa para comer e dormir. Eu acordava às 6 da manhã, preparava o café da família, levava as crianças para a escola, trabalhava meio período no escritório, buscava as crianças, fazia compras, cozinhava, limpava. E quando Arturo chegava em casa às 8 da noite, cansado e mal-humorado,
Sentava na cadeira e esperava que eu servisse o jantar. E eu tinha o direito de me sentir magoada. Eu tinha o direito de ficar com raiva. Eu tinha o direito de me sentir desvalorizada. Mas o que eu não tinha direito era fazer o que eu fiz depois. Foi isso que eu fiz com aquela dor. Em vez de conversar com ele, em vez de dizer, eu preciso da sua ajuda, em vez de lutar por nós dois, eu fiz algo muito pior. Eu fui me fechando, pouco a pouco, tão devagar que Arturo nem percebeu no começo. Construí muros ao redor do meu coração, tijolo por tijolo, até que ele não conseguisse mais me alcançar. Comecei a fazer contas, como se eu fosse uma contadora de ressentimentos. Cada decepção, cada vez que ele me falhava, cada vez que escolhia o trabalho em vez de mim, cada vez que dormia sem dizer boa noite, eu guardava tudo, arquivava na minha memória e usava isso para justificar ser fria com ele. Ele não percebeu meu vestido novo? Ótimo, eu também não vou dizer que ele está bonito. Ele esqueceu de ligar quando ia chegar tarde? Ótimo, também não vou perguntar como foi o dia dele. Ele dormiu durante o filme que eu queria ver? Ótimo, nunca mais vou segurar a mão dele. Pequenas punições, pequenas vinganças, pequenas retiradas de carinho. Eu dizia a mim mesma que estava me protegendo, que estava sendo forte, que se ele realmente me amasse, derrubaria aqueles muros, que se ele fosse inteligente, descobriria sozinho por que eu estava com raiva. Mas o amor não funciona assim, e eu estava prestes a aprender isso da pior maneira possível. Os anos foram passando. As crianças cresceram, a rotina se estabeleceu e eu continuei fazendo contas, continuei acumulando pequenos ressentimentos, como alguém que coleciona selos. E sabe qual é a parte mais triste? Arturo não era um homem ruim, ele era apenas um homem da geração dele. Homens daquele tempo não sabiam como ser pais presentes, não sabiam falar sobre sentimentos, não sabiam ajudar nas tarefas da casa, mas sabiam trabalhar duro para sustentar a família. Sabiam ser fiéis, sabiam permanecer quando as coisas ficavam difíceis. E Arturo nunca, em 43 anos, nunca me traiu, nunca levantou a mão contra mim, nunca gastou o dinheiro da casa em coisas irresponsáveis. Ele era um bom homem, tentando fazer o melhor que sabia, mas eu não conseguia enxergar isso. Eu só conseguia ver tudo aquilo que ele não fazia. Existe algo que ninguém te conta. Enquanto você está ocupado guardando ressentimentos, enquanto está ocupado punindo alguém por quem ele era anos atrás, essa pessoa está mudando, está crescendo, está se tornando alguém diferente. Existe algo que ninguém te conta. Enquanto você está ocupado guardando ressentimentos, enquanto está ocupado punindo alguém por quem ele era anos atrás, essa pessoa está mudando, está crescendo, está se tornando alguém diferente. Ele acordava cedo, só para preparar café para mim, exatamente como eu gostava, com uma colher de açúcar e um pouco de leite. Ele dizia: que tal darmos uma caminhada depois do jantar? A noite está tão bonita. Ele perguntava como tinha sido meu dia e realmente escutava a resposta. Sem televisão, sem jornal. Ele olhava nos meus olhos e ouvia. Ele tentava segurar minha mão enquanto assistíamos televisão. Começou a me trazer flores às sextas-feiras, sem motivo. Só porque sim. Um dia cheguei em casa e ele tinha passado a tarde inteira cozinhando meu prato favorito. Ficou um pouco queimado, porque ele não sabia fazer direito, mas ele tentou. Ele tentava segurar minha mão enquanto assistíamos televisão. Começou a me trazer flores às sextas-feiras, sem motivo, só porque sim. Um dia cheguei em casa e ele tinha passado a tarde inteira cozinhando meu prato favorito. Ficou um pouco queimado, porque ele não sabia fazer direito,
Mas ele tentou. Eu dizia a mim mesma que era pouco, tarde demais, que eu tinha esperado décadas por aquela versão dele. E agora já não a queria mais. Cadê esse Arturo quando eu tinha 30 anos e precisava de ajuda? Mas isso não era verdade. A verdade era muito mais feia. A verdade é que eu me acostumei a viver decepcionada. O ressentimento tinha se tornado parte de quem eu era. Era minha identidade. A mulher que sofre. A mulher que carrega tudo sozinha. A mulher que não precisa de ninguém, porque aprendeu que não pode contar com ninguém. Sabe o que acontece quando você passa anos com raiva? Você esquece como é viver sem ela. A raiva se torna confortável, familiar. É mais fácil continuar com raiva do que correr o risco de perdoar e se machucar outra vez. E deixar Arturo entrar significaria admitir coisas que eu não estava pronta para admitir. Primeiro, que eu tinha desperdiçado anos sendo fria, sem motivo real. Segundo, que talvez eu também tivesse culpa em algumas coisas. E terceiro, o mais assustador de todos, que eu ainda o amava. Que talvez eu também tivesse culpa em algumas coisas. E terceiro, o mais assustador de todos, que eu ainda o amava. Porque se eu admitisse que ainda o amava, depois de tanto tempo tentando fugir desse amor, então o que eu tinha feito durante todos aqueles anos? Então eu continuei mantendo ele do lado de fora, por mais 10 anos. 10 anos dele tentando se aproximar, e eu me afastando. 10 anos, que nunca mais posso recuperar. Vou contar algo que nunca contei a ninguém, nem aos meus filhos, nem às minhas irmãs, a ninguém. Depois do funeral, encontrei um diário na mesa de cabeceira dele. Arturo nunca foi de escrever. Em 43 anos de casamento, nunca ouvi escrever mais que uma lista de compras. Mas ali estava, um diário de couro, meio preenchido, com a letra dele. Ele tinha começado a escrever 5 anos antes de morrer. E eu não fazia ideia. Eu não consigo ler tudo, nem hoje. 20 anos depois, ainda não consigo, mas vou ler alguns trechos, porque você precisa entender o que eu fiz com aquele homem. 15 de março. Hoje fiz café para a Andréa como todas as manhãs. Ela bebeu enquanto lia o jornal. Não olhou para mim nenhuma vez. Não sei o que fiz de errado, mas sei que fiz algo. 22 de julho. Tentei segurar a mão dela durante o filme. Ela puxou a mão como se estivesse queimando. Era um filme romântico. Lembrei de quando namorávamos e íamos ao cinema. Ela sempre segurava meu braço. Não consigo lembrar da última vez que ela me tocou, sem ser por acidente. 3 de outubro. Comprei flores para ela. Ela colocou na água sem dizer nada. Não sei se gostou, ou se fez isso apenas por educação. Já não sei mais interpretar os gestos dela. É como se vivêssemos em casas diferentes. E então tem esta, a entrada que destruiu meu coração. 10 de janeiro. Reservei uma viagem para Astúrias para mim e para Andréa. Quero mostrar a ela a cidade de onde meu avô veio. Quero que descubramos juntos de onde viemos. Quero que tenhamos algo bonito para compartilhar. Estou nervoso. Faz muito tempo que não fazemos algo juntos, mas ainda tenho esperança. 2 anos antes de Arturo morrer, ele planejou uma viagem para nós dois. Ele estava pesquisando a história da família, falando com parentes distantes, procurando documentos antigos. Ele encontrou a casa onde o avô dele cresceu, antes de emigrar. Aquilo se tornou um sonho para ele. Caminhar pelas mesmas ruas, ver a casa, conhecer a cidade, fechar o círculo, como ele dizia. Ele falou disso durante meses e finalmente reservou tudo. 2 semanas em Astúrias. Voos, hotel, passeios. Ele até encontrou pessoas da cidade com o nosso sobrenome. Quando ele me mostrou o roteiro, as mãos dele tremiam de emoção. Ele tinha mapas impressos, lugares marcados, planos para nós dois.
Ele disse: vai ser como uma segunda lua de mel. E eu disse: não.